que ele se sente sozinho, abandonado, sem ter a quem pedir, sem ter a quem olhar, sem ter a quem rogar, sai à procura de uma solução. Mas mesmo nessa situação difícil, ele continua arrogante. Aí é quando ele procura um bruxo. Ah, tem um bruxo muito bom ali, tem um sacerdote, tem uma sacerdotisa muito boa ali, que você vai lá e faz um pacto, cara. Faz um pacto com Lúcifer. Você vai fazer um pacto com um espírito lá, e esse espírito vai tirar de você dessa situação. Você vai se tornar um homem poderoso. Você vai voltar a ter tudo que tinha em dobro. Em dobro. Então, como os enganadores estão aí de plantão, o que não faltam são esses pactuadores de plantão, que aos olhos da cara cobram, tá? Muitas e muitas patacas para dar, ou melhor, para fingir dar aquele incauto, uma solução que na realidade está com ele. Está com ele. Porque se eu nasci espiritualista, todos nós, se nós somos filhos de Deus, todos nós somos médiuns. Não é porque aquela irmã que está lá na igreja evangélica, que diz assim, glória a Deus, tá? Só Jesus salva. Aquela senhora nada mais é do que um médium. Aquele pastor é um médium. O padre é um médium. Porque ele é filho de Deus. Filho de Jesus. O médium dos médios. Então todos nós temos a nossa corte de espíritos de luz, pronta para nos ajudar e aqueles que de nós necessitarem. Então, os incautos, o que eles fazem? Os incautos procuram aqueles que vendem um produto, que vendem um filtro mágico, vendem um fetiche, vendem um pacto, que você vai fazer um pacto com Lúcifer ou com outra entidade qualquer, e que você ali então será poderoso. Não se tem notícia de alguém que tenha feito esse tipo de pacto e que tenha duplicado, triplicado a sua riqueza. Não se tem. Se houve, ele ficou na dele. Ele não ficou na dele. Mas aí vocês me perguntariam assim, mas se ele vendeu a alma, se ele trocou a alma dele por aqueles benefícios, por aquela riqueza, por aquela virilidade que ele não tinha, pelo retorno da pessoa amada, se ele trocou? Como o senhor explica? Ele pode ter tudo isso de volta. Hã? Ora, vejam bem, notem bem, ouçam bem. Hã? Nós aí estaríamos no campo, ou melhor, entraríamos no campo da axiologia. Porque nós temos que trabalhar com caso concreto, e eu procuro trabalhar com caso concreto. Em primeiro lugar, eu não concebo, eu particularmente, eu, João Batista de Xangô, Airá, do tambor de Minas, Jejinagô, do Maranhão, eu não concebo a existência do Lúcifer, da maneira como foi criado, de rabo, de chifre, coisa que a Igreja Católica criou e que depois os evangélicos tiraram proveito e tiram proveito até hoje, porque essa figura, essa tal figura mitológica, demoníaca, ela não existe dentro dos terreiros, tá? De Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé. Não existe. Não tem lá nada lá que lembre isto. Não tem nada lá que lembre isto, porque nós cultuamos a força vibrante, vigorosa do espírito, dos espíritos de luz, da
força divinizada da natureza. E além do mais, com que autoridade nós iríamos fazer um pacto com o tal do Lúcifer ou coisa semelhante, tá? Se nós não somos donos da nossa alma? Porque quando Deus nos deu a nossa alma, que Olodumare soprou aquele vento da vida, nós não tínhamos ainda a concepção do que era A ou B, do que era vida e do que era morte. Então ele nos deu uma vida, e a vida somente ele pertence. Ele nos deu a vida e somente ele nos tirará a vida. Então como que nós vamos conceber a ideia de que ao longo desse caminho, se viermos a cufar, a morrer, a perecer, tá? Por um pacto mal feito, porque eu descumpri aquele pacto, a minha vida vai ser tirada, daí aquela vida vai pertencer àquela entidade com a qual eu fiz um pacto para obter uma melhoria de vida. Como que nós vamos? Porque nós sabemos que a vida Deus nos deu e Ele nos dá. Como diz o Velho Testamento, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Tudo começa e termina por mim. Então isso significa dizer que não pode haver ingerência de quem quer que seja, do tal Lúcifer ou de quem quer que seja. Deus nos deu a vida e somente Ele poderá nos tirar. Ele nos deu a primeira golfada de ar para que vivêssemos, e vai nos tirar o ar que vai nos faltar na hora que chegar o momento da nossa passagem. Bem, isto é um fato. Quero falar com vocês aqui, eu quero que vocês vejam que eu estou falando aqui de logicidade, ou seja, de lógica. Lógica, tudo na vida é lógica. O que não estiver embasado logicamente e cientificamente, por exemplo, falar que Deus existe, que Jesus existe, não está dizendo nada, cientificamente está provado. Se você falar que o tal Lúcifer existe, há controvérsias, como dizia lá aquele humorista já falecido, há controvérsias. Tem certidão de óbito? Estavas no dia do batizado dele? Sabes a escola que ele frequentou? Sabe o nome da professora dele? Então, deixando de lado a jocosidade, é verdade. É verdade. Então, meus caríssimos irmãos, eu quero, feito essa entrada, tá? Procurando, tá? Desmistificar uma coisa e outra, agora nós vamos nos centrar, que é o mais importante, porque nós não podemos apenas ficar agregados ao que diz a teoria de esquerda, a teoria de direita, mas nós temos que ver também o que diz a teoria de centro. E o que diz a teoria de centro? A teoria de centro nos diz o seguinte: se eu trouxe comigo um alto grau de mediunidade, com certeza eu trouxe também toda a minha corte de espíritos de luz, de orixás, divindades da natureza, né? de encantados. Ora, se eu tenho cá comigo, tá? os meus Exus, que são espíritos de luz, Exu Marabô, Maria Padilha, Exu Tranca-Rua, Maria Mulambo, Dona Sete Saia, Pombagira Cigana, Exu Tiriri. Se nós temos, se eu tenho todas essas entidades, se eu tenho os caboclos
que são os donos da terra, que quando o índio foi trazido para esta terra de Santa Cruz, depois terra de Veracruz, hoje Brasil. Então, se nós temos todas essas entidades, temos também as divindades da natureza, de Exu a Oxalá. Então, essas entidades me acompanham em todas as transições da minha vida. Todas as transições. Porque a nossa vida, ela é feita de ciclos. De 7 em 7 anos, tudo se renova. E nós temos que estar preparados para essa renovação que ocorre de 7 em 7 anos. De 7 anos nós estamos bem, estamos por cima. 7 anos nós estamos mais ou menos. 7 anos nós estamos mal. 7 anos nossa saúde está uma droga, está uma porcaria. Mas tudo isso é feito, Deus criou de uma tal forma, os deuses criaram, para quê? Para que pudessem testar, fazer conosco uma provação, para saber até que ponto nós somos resistentes a todas essas transições e não vamos nos deixar levar pelo descaminho, pelo descrédito. Não, ali tem um pote de ouro, então eu vou rumo ao pote de ouro. Tá? Eu vou abandonar isto aqui porque isto aqui não serve para mim. Eu vou buscar o pote de ouro. Chega lá, não tem pote de ouro. O que tem lá é um pote de fel. Porque eu abandonei aquilo que me foi dado. Então é natural. Então nem ninguém tem o condão, o poder de dizer que sofre mais do que o seu irmão, que é mais feliz do que seu irmão, que tem mais doenças do que seu irmão, ou menos doença. Vem para todos. Então compete a cada um de nós aceitar. Muitos veem os malefícios, as doenças, para nos levar, porque está escrito. E outras vêm para nos testar. Até que ponto nós somos capazes de resistir os reveses, os embates que assolam o nosso corpo, a nossa vida. Então, se nós temos toda essa corte, se nós temos toda essa corte e de repente ouvimos o cantar de uma sereia, tal lugar existe alguém que faz um pacto com Lúcifer. Eu vou lá fazer um pacto com Lúcifer. Só em tomar essa decisão, eu já estou menosprezando, diminuindo, humilhando toda essa corte que eu me referi e que Olorum me concedeu ao nascer. Então, aquela entidade lá que o bruxo falou, que vai fazer um pacto, ela não tem mais poder do que o meu Exu, do que o meu encantado, do que o meu herê, do que a minha criança, do que o meu Vodum, do que o meu Xangô, do que o meu Oxalá, do que o meu Ogum, do meu Exu. Não tem mais poder. Então, ao escolher esse caminho, eu estarei menosprezando aquilo que eu trouxe de berço. E por causa disso eu posso ser castigado. É isso que tem que se entender. Mas vocês dirão assim, mas babá, que é um fato que existe, pactos e pactos existem. Sim. E sobre esse desiderato, sobre esse tema, eu vou falar também agora. Tá? Então, esquecendo a figura do tal Lúcifer, nós vamos nos postar diante de uma figura chamado de espírito obsessor. Tudo gira em cima ou em torno de um espírito obsessor. O que é um espírito obsessor? O espírito obsessor é um espírito sem comando, sem ordem, que está aí no espaço em forma de larvas espirituais, se agregando aos incautos, à espiritualidade dos incautos, daqueles que não procuram zelar pela sua mediunidade.
Então o que fazem muitos desses pactuadores, que dizem ser de Exu, que dizem ser de demônio, fazem pacto com o obsessor. O obsessor não tem comando. Tá? Por quê? Porque nós, zeladores de orixá, levamos uma vida trabalhando para tirar, para afastar os obsessores de cima das pessoas, porque são os obsessores que levam as pessoas ao crime, ao lesbianismo, muitas das vezes ao homossexualismo, muitas das vezes ao roubo, à droga, à falcatrua, à corrupção. São os obsessores, meus irmãos, e eles convivem conosco, eles estão aqui, são como aqueles filmes antigos dos invasores, eles estão entre nós. Então, o embate que nós travamos diariamente não é contra o tal do Lúcifer, porque ele não tem o poder de pegar nossas almas, porque a nossa alma pertence a Deus. Tá? Mas existem os obsessores. E nós, sacerdotes, sacerdotisas, pajés, magos, magas, bruxos e bruxas, nós somos os únicos que têm o poder. Não somos os únicos, não quero ser tão preconceituoso, tá? Mas existem também pessoas ligadas a outros ramos evangélicos, sinceros, católicos, que têm o poder de dominar o obsessor. O obsessor, ele é tão abusado que ele se faz passar por orixá, ele se faz passar por caboclo, ele se faz passar por Exu Egum batizado, ele se faz passar pelo Exu Egum não batizado, que é uma outra categoria de Egum ou de Exu. Ele se faz passar por criança, os hereis. Então compete a nós, conhecedores das mamunhas, das tramóias desses obsessores, descobrir meios para poder enfrentá-los e colocá-los no seu devido lugar. Porque a verdadeira intenção deles, meus caríssimos irmãos, é de passar desapercebido. De passar desapercebido. Porque quanto mais ele passar desapercebido, ele não age abruptamente, ele age lentamente, suavemente, de tal modo que é muito difícil você detectá-lo. Então nós temos que ter como que uma varinha de condão mágica para poder detectar a força e o poderio sim, de um obsessor. Então é contra ele. Então os tais pactos que realizam por aí são realizados com esses obsessores. E o obsessor não tem luz. O obsessor não tem caminho. O obsessor não tem bafo espiritual. Ele só tem coisa ruim para dar para as pessoas. Ele só tem maus caminhos para dar para a pessoa. Muitas das vezes até consegue alguma coisa para ludibriar o incauto, para enganar o incauto, para que ele tenha fé naquele obsessor. Então, meus caríssimos irmãos, é necessário que nós tenhamos, que vocês tenham uma capacidade de vigilância acima do normal. Dormir com um olho fechado e o outro aberto. Para poder ver nas entrelinhas espirituais o que é certo, o que é errado, o que é um espírito de luz e o que é um obsessor. Então são os obsessores, tá? Que a muito custo, são arrastados. Eles não vêm para as nossas casas de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de Quiumbanda. Eles não vêm porque querem, não. Eles vêm porque são arrastados, porque os espíritos de luz daquelas pessoas, os espíritos batizados, os Exus batizados, trazem aquelas pessoas, né, perturbadas pelos espíritos obsessores, e trazem para as nossas casas para que a gente possa
tratar dele, afastar dele, não é manietá-lo, não é maltratá-lo, não, é cuidar dele, lavá-lo, enxaguá-lo, ensaboá-lo, né? Rezar em cima dele, pedir a Deus que dê o perdão a ele, pedir a Deus que o encaminhe a um outro plano espiritual e que deixe aquele irmão em paz. Porque o que eu vejo por aí são pessoas lidando com quiumba de uma maneira desastrosa, como eu vejo em muitas igrejas evangélicas: sai fora, Satanás, sai, Satanás, sai, Satanás. Sai. Não é assim. Porque quanto mais você o escorraça, mais força ele cria. Quanto mais você escorraça, mais ele permanece agregado ao corpo daquele pobre ser, seja homem, seja mulher. Então, meus queridos irmãos, é preciso que a gente tenha o quê? Tato. É preciso que a gente tenha o quê? Sensibilidade para poder lidar com o quiumba. Então não se esqueçam, quando falar de pacto com você tiver a infeliz ideia de fazer um pacto, eu vou esperar que os planetas convirjam, eu vou esperar que haja 7 luas cheias, 7 luas minguantes, tá? Eu vou necessitar de 7 gatos pretos, eu vou necessitar de 7 sementes, tá, colhidas em uma noite de temporal, coisas assim que eles enfeitam, sabe, para demonstrar a importância de uma coisa que não tem importância nenhuma. Então tenham muito cuidado. Vamos cuidar sim da nossa corte espiritual, dos nossos Exus Eguns, que são espíritos de luz, que estão aqui para cumprir com uma missão, para resgatar o seu karma. Vamos cumprir com o respeito para com as divindades da natureza, as forças divinizadas da natureza. Os pajés encantados, os caboclos, os Zé Pilintras, os Zé Malandro, os Raimundos Nonato que existe por aí afora pelo Nordeste, o Nego Velho, lá tão famoso lá no Ceará, que muita gente não conhece. Então vamos nos aproxegar, vamos nos achegar a essas forças, porque esta sim tem o condão, tem o poder de nos afastar dessas larvas espirituais. Então, quando nós, dentro do nosso terreiro, colocamos uma pessoa sob tratamento espiritual e que impusemos a ela uma série de ebóis, um ebói-cu. O que é ebói-cu? Ebói-cu quer dizer de morte, de tirar morte, onde nós cantamos assim para a nossa grande mãe Euá, mãe Oiá, desculpe, a nossa grande mãe Oiá, que é a senhora dos Eguns, Oiá Furê, Oiá Funã, a senhora do Candinheiro das Almas, a senhora do Iruexim, aquela que porta o rabo de cavalo para açoitar os Eguns lá no balé. Tá? Então, quando nós fazemos o ebói-cu, que é um dos primeiros que nós fazemos quando damos início a um trabalho de limpeza astral, corporal, o que chamamos também de cacipará, em muitos segmentos religiosos, nós cantamos assim, ó: Sararaê, boicuna, 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 olha! Sararaê, boicuna, sararaê, boicuna, sararaê, boicuna,
Sararaê, boicuona, sararaê, boicuona. Então eu estou dizendo assim, ó minha mãe Oiá, varra mãe, varra mãe, varra mãe, com a sua vassoura poderosa, para as ondas do mar sem fim, onde não se ouve choro de criança cantar, não se ouve galo cantar e nem choro de criança, para as ondas do fundo do mar, levai tudo de ruim de cima dessa pessoa, tudo de ruim, minha mãe, varra dor, varra tristeza, varra miséria, varra morte, varra desgraça, varra tudo, minha mãe. É isso que essa cantiga em Yorubá quer dizer. Então, isso é apenas o início de um trabalho que nós vamos submeter uma pessoa. E essa pessoa passa por um ritual de limpeza onde que nós chamamos de tudo que a boca come, tudo que nós comemos, arroz, feijão, milho, alpiche, tudo aquilo é passado naquela pessoa. Por quê? Porque muitas das vezes aqueles obsessores que estão ali em cima de você, eles estão o quê? Absorvendo a sua energia espiritual. Então nós estamos alimentando aquela força espiritual para que ela se desgrude de cima de você e siga o seu caminho. Depois disso, oferendamos Exu, o Exu nos caminhos daquela pessoa, o que nós chamamos de Ebó-Onã. O que é Ebó-Onã? Ebó é comida, Onã quer dizer caminho, quer dizer, vamos dar comida ao caminho. Então, o caminho é Exu. Então, nós vamos oferecer a Exu, tá? O seu Otinti-Funfum, o seu Omi, a sua água, porque água é vida. Exu não bebe somente Otifufum, bebida alcoólica, mas ele bebe também o Omi. Tem que ter uma garrafa, uma quartinha com água e outra com a mistura do Otifufum que for do seu gosto, tá? Champanhe, uísque, rum, não importa, tá lá. É a tradição e nós não podemos fugir à tradição. É ele quem vai beber, tá? E vamos fazer um ofertório sangrento a ele, geralmente de um galo, de uma galinha, ou de um frango, ou de uma franga, passamos naquela pessoa, e aqueles animais vivos, eles vão absorvendo aquelas energias negativas daquela pessoa, e depois então fazemos o corte, o orompá, fazemos o orompá para Exu, para que Exu que possa abrir os caminhos daquela pessoa. Tá? Depois disso, colocamos a pessoa para descansar. Temos as ervas frescas, colhidas na mata, ou muitas das vezes compradas, mas selecionadas. E dali fazemos, tá, um banho formoso, em que aquela pessoa vai tomar para poder tirar os resquícios de tudo aquilo que foi passado nela. E colocamos aquela pessoa numa esteira, e muitas das vezes, de imediatamente fazemos um obi, que chama de obi d'água, tá? Para melhorar a cabeça daquela pessoa. Olha quanta coisa maravilhosa. Eu lhe pergunto, qual é a religião que se preocupa com isso? O catolicismo se preocupa com isso, o evangelho se preocupa com isso, e nós não ficamos apenas nos atos, nós ficamos também nas orações. E eu lembro aqui uma oração muito comum, onde eu faço um trabalho de limpeza. Durante o obi d'água, em que essa oração é feita em louvação ao nosso grande pai Obaloaê, a Totô Juberu Omulu Obaloaê, ao nosso grande pai Chapanã. Então essa oração, ela diz mais ou menos assim, meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, vós que me deste a graça de respirar esse ar maravilhoso que respiro, vós que me destes a graça
maravilhosa de ter sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, coberta de palha ou não, o calor deste sol causticante, mas que ajuda as plantas a vicejarem. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essas forças espirituais que deixastes para nos ajudar. Que deixastes, assim como vós, para nos acolher. E eu, desatento, desrespeitoso, procurei buscar caminhos que eu sabia que eram caminhos nunca dantes trilhados, e que se foram trilhados, aqueles que os trilharam amargaram terríveis decepções, terríveis derrotas. Mas aqui estou eu, Senhor, de joelhos dobrados, com os olhos rasos de lágrimas, rogando-lhe, pedindo piedade. Tende piedade de nós. Tende piedade desse pecador que se deixou desvirtuar pelos caminhos errados da vida, Senhor. Senhor, dai luz e proteção a esta pessoa que está a me ajudar. Porque não há dinheiro que pague, Senhor, a ajuda que eu estou recebendo. Peço por mim, mas peço primeiramente por aqueles que eu fiz sofrer, a minha família, peço pela humanidade, peço pelos nossos governantes. Por último, peço um cadinho do vosso amor, um cadinho da vossa atenção, meu Pai, para que eu fique livre dessas perturbações obsessivas que estariam ou estavam a me levar para o descaminho, para a morte, para a desgraça, para a fome, para a miséria. Ó meu Pai Omulu Todo-Poderoso, ó Baluaê, Senhor e dono dessa terra maravilhosa que tudo nos dá. Senhor das pestes, Senhor das doenças, mas também Senhor da cura. Curai, Senhor, os males da humanidade, para depois curar os males do meu corpo, Senhor.